Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela essa manhã abençoada, Pai, onde nós estamos nos encontrando para aprender da Tua palavra, Senhor. Pai querido, nos direcione da melhor forma possível, nos dê entendimento, Senhor, e abençoa, ó Deus, o professor que vai nos trazer a palavra nesta manhã, que seja direcionada pelo Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. É isso. Acabamos na semana passada o capítulo 9, então introduziremos hoje o capítulo 10 e vamos até onde der, sem a pressa, mas com toda a qualidade possível, para que essa questão do Evangelho, né? Aqui do Evangelho de Marcos, possa ser compreendido e vai ser muito bem assimilado, com certeza, pelos sinóticos depois. Nós vamos ver muitos dos textos se repetindo, com algumas ênfases diferentes, pontos e tudo mais, mas isso vai ser muito bem assimilado, eu tenho certeza por vocês, por aqueles que são mais novos e para aqueles que já são mais experimentados aí na caminhada cristã, vão trazendo e vão percebendo alguns detalhes que passavam desapercebidos ao longo do tempo ou das suas leituras e podem fazer a sua contribuição e interrupção a hora que desejarem, ok? Para que a gente possa, para que nós venhamos a ganhar tempo, eu vou pedir para que um de vocês, né, aquele que achou, pudesse, são bastantes versículos, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos falar sobre a questão do divórcio. E aquele que achou pode ler, por favor. Capítulo 10 de Marcos, versículo 1 ao 12º. Eu vou ler. Ok. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram a seu redor e, como de costume, eles as ensinavam. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um, que nenhum separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Ok. Tema muito debatido, né? Principalmente pelo menos há cerca de uns 15, 20 anos atrás, era até com uma ênfase muito maior no meio do cristianismo, porque é um tema que se estende dentro do nosso cotidiano e que gera e que promove ainda uma série de preconceitos ou falta de entendimento, radicalidade na hora da interpretação do texto, daquilo que quer dizer, uma cultura traga pela nossa sociedade, foi trazida pela nossa sociedade, desde a época aí, com certeza, eu vou falar por mim, tá? Desde a época da minha mãe, dos meus avós, a questão do divórcio, ela sempre trouxe um peso moral, né? Muito grande, principalmente sobre a questão da mulher. E não era muito diferente ali, não, tá? Principalmente nós estamos falando aí de 2000 anos atrás, e era algo que já era falado desde a época de Moisés, e se tinha uma interpretação muito radical da lei,
E era difícil. Jesus ele encontra um grupo de pessoas, né? E essas pessoas não vão simplesmente tirar uma dúvida sobre a questão do divórcio. Eles querem colocar Jesus Cristo mais uma vez contra a parede e quer ver se, de fato, ele vai ser contra a lei de Moisés ou se ele vai ser a favor, então, abrindo mão dos valores e dos preceitos judaicos. Então, tem toda uma questão interpretativa e Jesus Cristo, mais uma vez, ali, dá uma verdadeira aula de sabedoria e consegue explicar essa questão muito bem, né? Então, perceba o seguinte, nos versículos de 1 a 12, Jesus ele vai ensinar acerca do divórcio, né? A multidão, isso é algo que a gente já percebe já no primeiro versículo aí que a Rosalina leu, que a multidão continuava seguindo Jesus e ele continuava ensinando a todos como de costume. Não perdeu no seu ministério, era algo rotineiro, ser seguido por multidão e continuar ensinando, né? O povo humilde gostava de ouvi-lo, mas os seus inimigos religiosos estavam enciumados e planejavam matá-lo. Bom, não dava para matá-lo, simplesmente pegá-lo e matá-lo ali, simplesmente por não gostá-lo. Precisavam criar uma série de evidências para que isso acontecesse. E aí, no versículo 2, que a Rosalina leu, diz o seguinte: então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? Né? É permitido ao homem repudiar a sua mulher? Então, como eu disse aqui, vale lembrar que o intuito da pergunta, né, não era sobre se Jesus tinha conhecimento sobre a lei mosaica ou não, né? Era questão de ver se ele ia se contradizer em relação a todos os ensinamentos. Aliás, vale ressaltar que João Batista, né, foi morto porque justamente ele condenou a postura de Herodes, que havia repudiado a sua mulher e que veio a se casar com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe, né? Ou seja, ele se casou com a sua cunhada ali. João Batista o condenou, né? E logo depois, vocês sabem o destino. Vai ser preso, pedem a cabeça de João Batista. João Batista ele sai de cena. Então, o que os fariseus imaginaram ali? Bom, vamos ver o que Jesus vai defender. Se ele vai ser contra a lei de Moisés, a gente pega ele aqui num ponto. Se ele for contra também a questão do repúdio, de repudiar a mulher, ele também está indo contra o próprio Herodes. Então, ele vai se colocar numa situação muito difícil, muito parecida com o que João Batista teve. Então, de um jeito ou de outro, os fariseus pensaram que ia gerar um tipo de resultado contra Jesus, ia criar mais algum tipo de evidência, né? Então, ele fala o seguinte: se Jesus dissesse que não era lícito, poderiam dizer que estava contrariando Moisés e Herodes, e talvez tivesse o mesmo fim que João Batista. Se dissesse que era lícito, né, então acusariam de estar ensinando algo moralmente frouxo, né, que ele não estava sendo zeloso pela lei mosaica e tudo mais. Então, vejam que não era tão simples Jesus sair de uma sinuca de bico ali que estavam tentando armar. Jesus, sabendo que não era o tempo de sua morte, aí que está, surpreendeu-os com uma argumentação que só poderia vir de alguém que possuía sabedoria divina. E como é que foi isso? Bom, no versículo 3 e 4, ele vai dizer: ele, porém, lhe perguntou: que vos ordenou Moisés? Aí ele devolve a pergunta, os fariseus perguntam para ele, né? E ele devolve a pergunta. Então, tá bom. O que Moisés os ensinou a vocês? Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar, né? A lei de Moisés, conforme Deuteronômio 24, de 1 a 4, e aí eu deixei separadinho aqui para vocês, Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz o seguinte: olha, quando um homem tiver esposado sua mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove
e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e se vier a não gostar mais dela, também igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerado cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor, portanto, não permitidas que cometam um pecado tão grave, assim na terra do Senhor teu Deus, que está entregando como herança. Veja que já desde a época de Moisés existem algumas recomendações, não é? E a questão toda é a interpretação da lei sobre em que ponto, na verdade, nós podemos dar uma carta de nós, que eu digo, o povo poderia dar uma carta de divórcio à sua esposa, tá? Alguns estudiosos, né, trazem pelo menos 2 pontos aqui que eu destaquei para vocês. O que era discutido na lei de Moisés era justamente isso. Ou era a carta de divórcio poderia ser dada em caso de infidelidade conjugal, ok? E aí o segundo ponto, que é muito abrangente, ou qualquer motivo desagradável. Olha que interessante, né? O homem se desagradou da mulher, tá bom, não quer mais não? Não. Então, você pode dar uma carta de divórcio. Ela pode se casar com outro, com um segundo, e se esse segundo vier a falecer, esse primeiro marido não pode tomá-la novamente. Isso seria abominável aos olhos do Senhor. Então, existia alguns pontos que Moisés destacava em sua lei. E era nesse sentido que o povo judeu se agarrava para tentar pegar Jesus. Lembrando que o adultério para os judeus, né, ele era visto simplesmente pelo lado feminino. Ele não era visto o adultério pela parte masculina, né? Tanto é que aquela mulher, quando é pega em adultério, né, lá que todo mundo vai para apedrejá-la e que mais uma vez colocam Jesus numa sinuca de bico, né? O texto fala sobre uma mulher em adultério. Olha, uma mulher não vai adulterar sem ter um cônjuge, sem ter uma outra pessoa. Cadê essa pessoa? Cadê essa figura masculina no texto? Ela não aparece. Então vejam que essa lei era muito essa interpretação da lei era muito protetiva para o lado masculino, ok? Até aí todo mundo acompanhando, né? Então, Jesus, nos versículos de 5 a 9, ele argumenta sobre a origem do relacionamento homem-mulher. Os fariseus consideravam o divórcio uma questão legal e não espiritual, mas Jesus muda o foco do divórcio para casamento. Certamente, o propósito divino, e isso é importante nós entendermos, né, que o propósito divino para o casamento, ele é espiritual. E é por isso que devemos refletir muito sobre ele, do que sobre o divórcio, né? Nós devemos discutir sobre a questão espiritual do casamento mais do que a questão do divórcio em si. Jesus disse que por causa do pecado do homem, que é o divórcio, foi permitido. Por causa dessa questão do pecado, da dureza do coração do ser humano, é que foi permitido essa questão do divórcio. Mas relembrou que não era assim quando Deus criou o homem e a mulher, e que deixariam pai e mãe e se tornariam uma só carne. E concluiu dizendo: o que Deus ajuntou, não separem o homem, não separe o ser humano, né? Então, essa compreensão, ela precisa existir. Que o propósito de Deus no casamento é para que o homem não se separasse. A dureza do coração do homem, por causa da chegada do pecado, é que tornou o homem inflexível a uma série de discussões
e para que não acontecessem situações ainda mais graves, por causa da dureza do coração do homem, Moisés, então, coloca uma lei para que dos males, literalmente, se tornasse o pior. E a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, tá? O casamento, na realidade, é uma instituição divina, é algo que Deus criou, e essa é a proposta original. Por isso, os que querem se casar precisam saber que o casamento por isso, os que querem se casar precisam saber que o casamento e as suas tragédias, né, que os envolvem ali no decorrer da sua caminhada, precisam ser evitadas. Não podemos fazer pouco caso da vida matrimonial. Essa interpretação aqui, que qualquer outro motivo desagradável poderia tornar, então, o casamento inviável, ele não poderia ser levado de qualquer maneira. O casamento, para Deus, é algo precioso, é algo, de fato, espiritual, é algo onde há uma junção, onde os dois formam uma só carne, né? Então, essa visão acerca do casamento é muito mais do que uma realização de junção carnal, né? Mas há uma junção espiritual ali dos dois, caminhando e projetando uma vida de uma só maneira. Mas a dureza do coração do homem não era dessa forma que assim enxergava. Ok? E aí o seguinte, essa questão da dureza do coração humano, ela não é tratada apenas uma única vez na Bíblia, não. Esse termo é até meio difícil de falar no grego, diz o seguinte: esclerocardia. Esclerocardia significa inflexibilidade do coração humano, dureza do coração humano, aonde nós, na realidade, somos tendenciosos a olhar mais o teor da lei do que a do espírito. Somos muito mais voltados a tentar seguir a lei para tentar pegar a lei e nos guardar da nossa tendência. Ora, se a lei me diz que eu tenho um escape para tentar sair de um relacionamento que não me agrada por alguma maneira, para que eu vou tentar resolver esse problema, né, relacional, se a lei me dá, então, a possibilidade do divórcio? Eu saio fora, não resolvo coisa nenhuma, não discuto relação coisa nenhuma, não verifico a possibilidade de estar errado coisa nenhuma, simplesmente dou a carta de divórcio e estou nela. Então, a tendência humana, por causa da dureza do coração, era muito mais presa a tentar usar a lei para amparar o seu desejo do que necessariamente tentar olhar com um olhar espiritual para aquele tipo de situação. E aí, Jesus vai deixar claro que isso jamais foi plano de Deus para o matrimônio, né? Os fariseus, na realidade, eles não conseguiam discernir entre a vontade absoluta de Deus e a sua permissão. Vejam, a vontade absoluta de Deus era o quê? Que o homem continuasse casado, o relacionamento se perpetuasse, perdurasse. Mas a permissão dele, diante do pecado e da dureza do coração humano, é que vai dar a carta de divórcio. Até aí, alguém para fazer alguma colocação? Alguém me chamou que eu não consigo ver todas as janelas, tá? De imediato. Pode ligar o microfone, qualquer coisa, ou perguntar, ou trazer uma contribuição, tá bom? O casamento, ele cria um tipo de relação familiar. Em Gênesis 29:14, deixa eu pegar aqui. Ao final, Labão lhe disse: sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne.
e Jacó ficou com ele o mês inteiro. No casamento, a questão, juntamente com os filhos, com a esposa, tudo aquilo que vai se formando por meio do casamento, há uma identificação muito forte, né? A ponto de você chamar que aquela pessoa a tua carne, são os teus ossos, é o teu sustento, né? É a pessoa que caminha junto com você, é uma pessoa que vai construir com você todo um projeto de vida. É algo muito forte, é algo muito mais não vou nem dizer simbólico, mas é algo muito mais real em relação a aquilo que Deus tem, aquilo que a sociedade, na realidade, enxerga diante daquilo que Deus projetou. É algo que Deus projetou para que fosse até o final das nossas vidas, até o último suspirar do nosso cônjuge conosco. E que, pela dureza do coração humano, a sociedade muitas vezes não, é muito mais fácil, muito mais do que discutir e projetar a possibilidade de um novo recomeço, começa com uma outra pessoa, né? Reconstrói com uma outra pessoa, faz tudo de novo, quando na realidade não é bem assim. A não ser que a própria dureza do coração do homem não os permita viver isso dessa forma. E aí o seguinte, olha só, o último ponto que eu quero destacar aqui. Jesus usa sua autoridade para invadir a doutrina rabínica da época, que não considerava adultério do homem contra sua esposa. Na prática judaica, o marido, né, podia mandar a sua mulher embora de casa por qualquer motivo e sem qualquer direito ou mediação jurídica. E aí a gente vai entender essa questão aqui da mediação jurídica. Por isso, Jesus salienta que Deus, nosso juiz, é quem promove a união das pessoas e que ao homem, ao separar-se de sua esposa, coloca-se igualmente sobre condenação divina. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Cadê? E aos dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separa o que Deus juntou. Cadê a parte que ele vai falar sobre que seu juiz aqui? Bom, acho daqui a pouco mais à frente para a gente não perder esse time aqui. Por isso, Jesus salienta que Deus, nosso juiz, é quem promove a união das pessoas e que o homem, ao separar-se de sua esposa, coloca-se igualmente sobre condenação divina. Essa visão que Jesus Cristo nos dá sobre uma separação de um casal sem os devidos sem a devida justificativa real, concreta, para que aquilo de fato pudesse acontecer, né, simplesmente por um motivo que está sendo colocado, não era algo bem visto pelo próprio Deus, né? Estaria se colocando igualmente sobre a condenação divina, principalmente aos homens que usavam a justificativa da lei para dar carta de divórcio à sua mulher. Inclusive, como eu disse anteriormente, para a lei judaica, rabínica ali da época, o homem, sobre ele não imputava, a nível de um olhar de sociedade, não lhe era imputado absolutamente nada, passava totalmente desapercebido. Tá? Ok até aí? Deixa eu passar aí. Beleza? Anderson, dúvidas? Fala aí, por favor. Pode falar. Vou trazer uma palavra aqui bem rápida, bem básica em relação a essa questão do divórcio, porque, sem dúvida, é um assunto muito, muito importante para os nossos dias, é algo muito delicado. Então, quando a gente fala de divórcio, não é uma coisa simples. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que a Bíblia nos diz lá em Malaquias 2,16, que Deus
abomina, Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio não é simplesmente algo que acontece e que Deus lida de maneira muito tranquila. Não, a Bíblia é clara, Deus é pró-casamento e Deus abomina, Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias 2,16. Só que, quando a gente fala de divórcio, a gente está sempre tratando de um problema social, principalmente naquele contexto de Antigo e Novo Testamento, onde nós sabemos que a mulher, quando ela recebia uma carta de divórcio, quando ela era rejeitada pelo seu esposo, na grande maioria dos casos, muitas dessas mulheres não podiam voltar para a casa de seus pais, não tinham amparo social e terminavam se tornando prostitutas. Então, é um problema social grave, né? Ou seja, então, quando Moisés ele cria e o Senhor o instrui a dar uma carta de divórcio, é para que essa mulher ela pudesse dar continuidade à sua vida social e não ser marginalizada a ponto de se tornar uma prostituta, como acontecia em muitos casos. Olha só como uma coisa complicada, principalmente naquele contexto. Mas é o seguinte, nessa situação em que Jesus ele é abordado pelos judeus, ele estava ali como rabino, né? E nós sabemos que existiam duas correntes judaicas que tratavam de maneira que guerreavam entre si em relação a esse ponto do divórcio, que era um ponto delicado. A primeira corrente era a Shammai, e essa era uma corrente mais conservadora, que considerava que o divórcio só poderia ser dado, né, ou praticado em casos extremos. Tem uma palavra que ele chama de porneia. Essa palavra porneia está relacionada à pornografia, está relacionada a relações sexuais fora do casamento, ou infidelidade. Qualquer tipo de relação relacionada à porneia, adultério, era muita coisa que podia acontecer, irmãos. Era algo aceitável para que se pudesse liberar uma carta de divórcio. A outra linha judaica, que era a Hillel, era uma linha mais liberal. Então, o cara chegava em casa, a mulher queimou arroz, não preparou direito a comida. Era motivo para o marido mandar a mulher embora, né? Então, eles queriam saber de Jesus qual era a posição que Jesus tomaria em relação a essas duas linhas teológicas, essas duas linhas rabínicas, a Shammai ou Hillel. Jesus ele vai direcionado, entendeu? E diz que o exemplo que nós devemos ter é o exemplo do Gênesis. Os dois se tornarão uma só carne e aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Só, irmãos, que não é um assunto tão simples para a gente tratar. Porque, por exemplo, quando a gente chega lá no Novo Testamento, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo ele trata e traz uma outra abordagem em relação ao divórcio. Ele abre aqui de certa forma, o que os críticos da teologia apontam, é que Paulo abre uma outra possibilidade para o divórcio, que é a questão do abandono. Por exemplo, um casal que se casa, né? Ambos são gentios. No meio do caminho, a esposa aceita Jesus. O marido consente de viver com essa esposa. Amém. Então, Paulo diz, olha, nesses casos que convivam, que a mulher, pelo seu procedimento, ganhe o seu esposo para Jesus, alcance ele, né, para a salvação, ou vice-versa. O que pode acontecer pode ser o contrário, o marido se converte, a mulher não. Mas Paulo ele abre uma brecha quando ele diz o seguinte, caso o marido, ou digamos a esposa, que é gentil, né, que é ímpio, não aceite a convivência, então que dê carta de divórcio. Olha só como a coisa vai se aprofundando. Ou seja, Paulo abre uma brecha, abre a possibilidade. Ó, casou, um é gentil, o outro não é. Não dá para conviver, então entrega-se a carta de divórcio. Mas aí, irmãos, a questão do divórcio não é questão tão complicada, porque a gente percebe que há toda uma construção e um desenvolvimento em relação a esse tema. O que pega, na realidade, aí, é a questão do recasamento. Porque tanto Jesus quanto Paulo, eles são enfáticos em dizer o seguinte, divorciou, divorciou. Não importa o motivo, mas não se casem. Aí a coisa aperta, aí a coisa complica. Porque o divórcio em si, ele é desenvolvido lá em Moisés, né, com a carta de divórcio. Né? Ele também, o Senhor Jesus vai na mesma linha explicando que o desejo do coração de Deus é que os dois estejam juntos, unidos. Então, Jesus é pró-casamento. Mas tanto Paulo, quanto Jesus, quanto Moisés, são contrários ao recasamento. E é onde a coisa pega.
Mas quando você começa a aprofundar um pouco mais nesse estudo relacionado à questão do casamento, aí entra alguns pontos, né? E um desses pontos que entra é a questão em relação ao recasamento, é a questão da condição do pecado. Como é que a gente lida com o pecado? Como é que a gente trata do pecado? Então, aqui, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, porque esse assunto é um assunto muito interessante, a gente precisa passar com cuidado. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, deixa eu localizar aqui rapidamente, é versículo 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe de seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aí a coisa complica. Caso, separou, mas aí, vai poder casar de novo? Mas aí é o seguinte, quando você entra no estudo sistemático da Bíblia, o que a gente aprende? O próprio apóstolo Paulo, em outra situação, ele diz o seguinte, que é melhor você se casar do que viver abrasado. Você tem condições de viver dentro do celibato, para viver em santidade? Né? Em outra situação, ele diz que é melhor que a pessoa não se case. Contudo, se a pessoa não consegue se controlar, né, e vai viver abrasado, então é melhor que se case. Então, irmãos, é onde cria-se algumas celeumas, né, algumas discussões aí muito sérias em relação ao casamento, em relação ao divórcio e em relação ao recasamento. Porque a gente sabe o quão é difícil para algumas pessoas viver uma vida celibatária. Né? Ou seja, se essa pessoa ela consegue se controlar e viver uma vida casta, uma vida de integridade na presença do Senhor, de santidade, amém. Mas e se não? Como é que nós vamos lidar com isso? Né? Esse é um ponto que a gente precisa pensar e refletir. Um outro ponto é o seguinte, a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente precisa, como igreja, pensar, porque cada caso precisa ser avaliado de maneira muito cautelosa e avaliando toda a situação de maneira sábia. Por exemplo, digamos que estamos aqui, eu, pastor Anderson, pastor Emerson, lá no gabinete, de repente chega uma senhora, uma esposa, toda machucada, toda cortada, com a roupa toda rasgada, machucada, porque o marido prometeu de matá-la, por um motivo qualquer. E aí? Você vai ter condições de mandar essa mulher viver com esse marido que está ameaçando de matá-la? Aí entra um outro princípio, que é o princípio da vida. A vida, irmãos, é o bem mais valioso, mais precioso de todos. Eu confesso aos irmãos que em casos como este, de violência e risco de morte, a minha orientação é que essa mulher procure a polícia, que ela faça um exame de corpo de delito e que ela se separe urgentemente desse marido, porque a vida está além de qualquer princípio. A vida é o princípio maior. Então, a gente precisa contextualizar, né, e entender que vivemos num mundo difícil, né, e avaliar com todo cuidado, com toda delicadeza, tratando esse assunto com muita atenção e compreendendo que é um assunto espiritual. Lembrando, o Senhor ele afirma lá em Malaquias, Deus abomina o divórcio, mas Deus é a favor da vida. Né? Então, abre-se aí algumas questões para a gente pensar, para a gente refletir e perceber que esse é um assunto em construção. A gente percebe isso porque Moisés desenvolveu de uma forma, Jesus já trouxe uma completude em relação ao assunto, Paulo já abre um outro segmento, uma outra brecha, e a gente, vivendo o mundo que nós vivemos, a gente percebe que, infelizmente, as coisas estão crescendo, estão se desenvolvendo. A gente precisa compreender com cautela e com cuidado, porque a vida é o bem mais precioso de todos. Tá? Eu só queria trazer essa contribuição, pastor Anderson, porque é importante a gente pensar, né? Porque é um assunto muito recorrente, é um assunto muito discutido, né? E isso tem trazido, irmãos, angústia, preocupação, desespero, eu digo para vocês. Recentemente eu tratei de um rapaz que de vez em quando ia na nossa igreja, mas constantemente estava atendendo ele no gabinete, ele agora se mudou para o interior, né? Ele era divorciado, queria casar novamente, mas a consciência pesava e vivia uma vida angustiada, já convivia com essa segunda pessoa já há quase 3 anos, ela já estava grávida, e ele não se via em condições de se casar novamente. Ou seja, precisamos avaliar esse assunto com muita cautela, com muito cuidado, porque é um assunto que é recorrente no nosso meio, e nós precisamos tratar tudo isso à luz da palavra de Deus, com sabedoria, sem tabus, quebrando os paradigmas, mas, acima de tudo, levando-se em consideração a vida. Tá bom?
Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta em relação a esse tema, fica à vontade. Todo mundo tranquilo? Quero dar uma palavrinha. Pode. Eu acho que a coisa que... Acho não, né? A gente percebe que é uma das maiores confusões com relação a esse assunto é que, por exemplo, Jacó, que da onde nasceu Israel, teve 2 mulheres, teve 10 filhos com uma e 2 com outra. As 12 tribos de Israel são frutos de 2 mulheres, Raquel e Bila, né? E ele teve que casar 2 vezes. A gente sabe que tem outros casos, e a questão, por exemplo, da lei no Oriente Médio, que em alguns lugares eles aceitam a questão da poligamia. No Brasil não se aceita isso, mas, vamos dizer assim, já vi gente dizer que essa parte Deus deixa a pessoa agir de acordo com a lei. Né? Se o país permite, então faz, se o país não permite, não faz. E só que aí também nisso complica, quando a gente vai trazer para os dias de hoje, que os países estão começando a aceitar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Então, a coisa realmente fica complicada. Na verdade, a gente tem que trabalhar com um bom senso muito grande. Eu assim, assino embaixo da palavra do pastor Saulo, né, que realmente a gente precisa olhar com muito cuidado. Existem situações, por exemplo, quando uma pessoa vive em amasiado e um dos 2 se converte, por exemplo. Esse que se converteu, ele passa a querer casar, né? E aquela pessoa que não continua na impiedade, de repente pode falar assim, não, mas eu não quero casar, eu quero continuar como está, né? A gente tinha um caso, assim, em outra igreja que era exatamente isso, e o casal tinha uma filha, e aí ficava essa situação, a mulher ia para a igreja, ia com a filha, queria se casar, mas o marido não queria, não tinha um consenso, né? Então, realmente, é uma situação muito delicada, porém, a gente precisa realmente buscar sempre o melhor caminho, né? O caminho onde realmente abençoe mais as pessoas. O que eu acho que o que vale salientar é que a diferença em relação ao casamento judaico, que realmente ele era patriarcal, né? Para o homem tinha todos os benefícios, para a mulher tinha 0 de benefícios, e também a questão de que, como que eu posso dizer, nesse casamento judaico, as questões ali estavam ligadas muito mais à questão de propriedade, porque se ele dispensava a mulher, ele não tinha que dar nada para ela, não tinha que dividir nada. Então, tem muita questão aí financeira na história, ou parâmetros de posses, né? Então, acho que a somatória de todos esses parâmetros é que vai dar o bom senso para se decidir. Então, tem que tomar bastante cuidado, e realmente, eu acho que o mais fácil mesmo é aquela questão de buscar a questão do amor, né? Porque se houver o amor, há o perdão. Se há o perdão, há a reconciliação. Se há reconciliação, não precisa do divórcio. Por isso que Jesus fala que era por causa da dureza do coração, porque eles tinham um coração duro, então não tinha essa situação, não existia o perdão. Falhou comigo numa coisinha mínima, já dispensava. Eu queria trocar de mulher como se troca de roupa, né? Então, não é bem por aí. Agora, então, pensar nesse sentido, né? De ver como que Deus está tratando isso, né? Esse casamento aconteceu... Vamos dizer, tem pessoas que são forçadas a casar. Os casamentos arranjados. Era muito difícil. Então, tem muitos parâmetros aí que envolvem e fazem diferença, pesam na balança nessa hora. Só pegando o gancho do pastor Emerson, uma coisa que acontece muito nas igrejas é o fato de, por exemplo, uma pessoa que vivia amasiada, como ele mencionou aí, por muitos anos. Tem 4, 5 filhos, às vezes tem até netos, mas não são casados legalmente. Aí, de repente, uma das partes se converte, mas a outra não quer se casar, né? Ela entende que precisa se casar, mas ela não quer, o cônjuge não quer se casar. Ela chega e fala assim, pastor, eu quero me batizar. Eu já aceitei Jesus, minha vida mudou, quero me batizar. E aí, como é que a igreja lida com a situação? A gente vai penalizar uma pessoa que aceitou Jesus,
olha só, né, que tem dado uma vida de testemunho. A gente batiza ou a gente não batiza essa pessoa? Né? Então, uma coisa vai puxando a outra, irmãos, e quando entra nessas questões sociais, nós precisamos ter muito discernimento, precisamos ter muito amor, muita compaixão para poder lidar. Né? Antigamente não se batizava nem nada. Hoje eu conheço pastores que batizam, conheço pastores que já orientam ao batismo, porque não depende dessa pessoa se casar ou não, porque a outra parte é redutível. A gente sabe que o caminho correto é exatamente esse. Entendeu? Vai lá, casa lá, resolve o que tem que ser resolvido e tal. Mas e quando uma das partes não aceita? E aí? Né? Então, cada caso é um caso. Agora, sim, o modelo que nós temos não é um modelo cultural, não é um modelo político, não é o que diz a Constituição do país, se é polígama ou não. O modelo que nós temos como base é o modelo da palavra. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Então, para nós cristãos, o modelo básico, né, para que a gente possa viver de acordo à vontade de Deus é a palavra. Ainda que a cultura, ainda que a política, ainda que a Constituição vá no caminho contrário, nós ficamos com aquilo que diz a palavra. E a palavra é pró-casamento, né? É pró-amor, mas também é pró a uma vida de santidade. Então, dentro dessa conjuntura, a gente precisa dar passos firmes, né? Para não sermos pessoas que lidam com os demais sem sensibilidade, né? Mas buscando a cada dia a orientação de Deus e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Né? É um assunto polêmico, mas precisa ser discutido, a igreja precisa considerar, né? E aí, se porventura os irmãos tiverem alguma dúvida em relação a isso, acho que o momento é esse, para perguntar, para discutir, para falar. Alguém aí para tirar algum tipo de dúvida? O capítulo 7 que o pastor Saulo citou de 1 Coríntios era um que eu havia separado, mas desisti de trazer para vocês, porque existe uma série de recomendações, tá? Inclusive um que eu estava tratando aí até bem pouco tempo, ainda continuo, né? Apesar de que eu já ter sido taxativo na minha orientação já há bastante tempo, é sobre a questão do repúdio, né? A mulher repudiando repudiando o marido da sua mulher, e aí vai dando uma brecha que Paulo vai recomendar aqui no próprio versículo 3 e 4, né? Sobre a questão de não abrir brechas para uma série de coisas. A questão do casamento, novamente, se você pegar no último versículo do capítulo 7, no penúltimo e último, 39 e 40, vai falar que no caso do falecimento do marido, a mulher pode se casar de novo. Então, vejam que o olhar que Paulo está trazendo não é um olhar legalista, né? Mas uma visão sobre o todo. Então, no passado, e isso eu tive exemplo dentro de casa de um pai e uma mãe que viveram a vida durante mais de 20 anos, quase 20 anos juntos aí, e onde meu pai não queria casar-se. Era cristão e tudo mais, não queria casar-se, com seus traumas e tudo mais. Minha mãe queria, minha mãe podia servir a igreja, podia fazer uma série de coisas, mas não podia se batizar. Não podia cantar no coro, mas podia contribuir financeiramente. Ela podia ajudar na cozinha, ela podia ajudar a varrer, mas cantar no coral não podia. Não podia ser batizado, não podia. E uma série de outras, entre aspas, privilégios dos membros não podia ser executado. E só depois de casar que poderia. Por que ela não poderia, uma vez que a sua vida e o seu coração era desejoso em casar e meu pai não? Então, a nível de um olhar muito religioso, tiramos o privilégio, né, de algumas pessoas de realizarem, muitas vezes, aquilo que Deus as designou e as chamou para realizar. Enfim, é uma série de nuances, mas que Paulo vai abrindo esse leque, né, no capítulo 7 de Coríntios, para uma série de possibilidades, inclusive recomendações que deveríamos ter um olhar mais atento para que não chegássemos no ponto final, que seria justamente o divórcio. Né? Eu acho, apesar de haver muita discussão ali eu acho muito mais simples do que nós imaginamos. Né? É que o olhar religioso humano
é que nos levou a ter uma série de preconceitos, mas que, graças a Deus, Jesus Cristo vai nos libertar disso de uma maneira muito mais leve, mas simplesmente voltando para um olhar daquilo que Deus, de fato, repudia o divórcio, mas que ele preza muito mais a vida e a felicidade do indivíduo. Tá? É isso. Foi um assunto que a gente levou aí basicamente 50 minutos para tratar, tá bom? Eu lamento, a gente não vai conseguir ir muito adiante aí no capítulo 10, eu vou passar só para mais um ponto no capítulo 10, a gente segue, mas também, como eu falei, com toda a calma, e aí com toda a cooperação aí dos irmãos, podem trazer as suas dúvidas e tudo mais, tá? E aí vamos falar agora sobre Jesus. Jesus ensina sobre o reino de Deus abençoando as crianças. Do 13 ao 16, a Michele vai ler aqui para a gente. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Então, vamos lá, tentar trazer alguns pontos aqui de observação, tá? No versículo 13, a gente vai ver que as pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. E aí os discípulos, o que faziam? Repreendiam, né? E aí Jesus indignou-se, conforme no versículo 14, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai as crianças virem a mim, né? E não impeçais não impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. E a gente precisa começar a compreender o que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus estava ensinando aos seus discípulos que aquele que não recebesse o reino de Deus com um coração receptivo, puro como uma criança, não entraria nele, né? Essa questão de Jesus aproveita, na realidade, de uma situação, né, que acontece das pessoas trazerem ali as suas crianças, e lembre-se que dentro da cultura ali judaica, e até porque Jesus também estava sempre seguido por uma multidão, mulheres e crianças eram meio que deixados de lado, não eram contados, não tinham uma representatividade significativa para a sociedade, né? Então os discípulos repreendem, mas Jesus pega aquela situação e consegue trazer uma lição de reino para os seus discípulos, né? Fala assim, se você não compreender, se você não for receptivo, se você não tiver um coração puro como uma criança, você não consegue receber o reino de Deus na sua vida, né? Jesus ensina sobre a atenção e o cuidado que devemos ter também com as crianças, com os nossos filhos, educando e conduzindo-os a Jesus. Vejam que os pais levavam seus filhos a quem? A Jesus, para que Jesus os tocasse na vida dos seus filhos, para que abençoasse a vida dos seus filhos. Outra lição que nós podemos tirar daí é essa necessidade que os pais precisam ter, lógico, agora não no sentido físico, né? Onde Jesus pode abençoar a sua vida a vida do seu filho por meio de um toque, mas numa visão espiritual de conduzir o seu filho, né, à presença de Jesus, educar o seu filho diante da palavra, para que sejam abençoados por Jesus, né? Os adultos precisam apontar o caminho do reino de Deus para os seus filhos. E aí tem um comentarista que vai dizer o seguinte:
Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos. Ao contrário, como é presente dos que são tais como as crianças, insignificantes e dependentes, não porque merecem recebê-los, mas porque Deus deseja conceder-lhes. Os que reivindicam ter méritos não entrarão nele, pois Deus dá o seu reino àqueles que dele nada pode reivindicar. Então, essa visão que Jesus traz, não é a visão de reino, a visão de entrar, de fazer parte do seu reino. Já já ele vai falar disso com Tiago e João mais à frente. Um pede para sentar à direita e o outro pede para sentar à esquerda no seu reino. Não é para aquele que reivindica isso. Deus dá a quem quer. Para aquele que se faz puro, é verdade, mas para aquele que tem uma consciência de que não fez absolutamente nada para merecer aquilo, mas que recebe por meio somente da sua graça. Então, essa concepção, Jesus já começa nos seus últimos momentos de ministério a fortalecer esse tipo de visão no meio aos seus discípulos, no meio dos seus seguidores, né? E aí ele diz o seguinte: precisamos abandonar tudo o que produz em nosso coração: vaidade, orgulho, presunção e tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Jesus quer que nós voltemos para a simplicidade de uma criança e da fé em Cristo. E como é difícil isso às vezes, né? Porque conforme nós vamos tendo a nossa maturidade ou a nossa evolução construtiva de uma teologia, de uma construção de um textual da Bíblia, achamos que muitas vezes já estamos avançados demais, já vimos coisas demais, conhecemos coisas demais, que somos merecedores, que já estamos no caminho muito certo, muito assertivo. E aí Jesus vai dizendo: olha, tira essa vaidade, tira isso do teu coração, tira esse orgulho, tira essa presunção de que os outros não têm direito, de que somente vocês têm direito agora e que vão alcançar isso. Olha, muda isso. Se você não se fizer como uma criança, não vai conseguir alcançar absolutamente nada no meu reino. Se você não tiver essa simplicidade de uma criança, esquece. Não vai conseguir entender tudo aquilo que eu tenho tentado passar, dando voz à minoria, dando voz aos menos favorecidos. Eu dou a quem quer. O Pai distribui da maneira que lhe apraz e não segundo o teu próprio desejo. Até aí, ok? Alguém tem uma visão diferente aí de interpretação, ou conhecia o texto de uma outra forma, via sobre uma outra maneira, sobre um outro olhar? Por favor, pode comentar. Não? Pastor Saulo, alguma coisa para agregar? Alguém? Tranquilo? Meus queridos, eu não... quem chamou? Pastor Emerson? Pode não, falar. só ia dizer que está tranquilo também. Só isso. Tá bom. Eu não vou nem entrar no próximo tópico, senão ultrapassaríamos das 11h30, tá? Que é onde justamente nós falaríamos sobre o jovem rico. É um texto mais extenso e que requer uma série de apontamentos aí. Então, nós vamos ficar para a próxima aula, vamos falar sobre o jovem rico, né? Sobre o terceiro aviso que Jesus dá aos seus discípulos sobre a sua ressurreição e sobre a cura do cego de Jericó, se eu não estou esquecendo de mais nada, eu acho que é isso. Vamos falar sobre mais 3 pontos, mas aí a gente precisa de um pouco mais de tempo. Esse caso sobre a questão do divórcio, ele requereu um pouco mais de tempo e tudo mais, ia requerer muito mais, né? Facilmente dá umas 2, 3 aulas aí, se nós formos trazer uma visão paulina sobre esse assunto, e ainda mais contextualizar com os dias de hoje.